está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal recurso em que será fixada a tese com repercussão geral e efeito vinculante no tema 1031, atinente à definição do estatuto jurídico das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. A novidade deste julgamento é que estará sob análise, consoante amplamente noticiado pela mídia, a tese dos ruralistas do chamado marco temporal, defendida por representantes do agronegócio e pelo atual governo, segundo a qual uma terra indígena só poderia ser demarcada se vier a ser comprovado que a população indígena estava na terra requerida na data da promulgação da Constituição de 1988. Noutras palavras, a prevalecer a tese do marco temporal, não haverá praticamente mais demarcação de terras indígenas no Brasil e, além disso, as demarcações sob análise levarão em consideração exclusivamente o fator temporal em sua decisão, numa fotografia tirada em 5 de outubro de 1988. Cuida-se de uma tese absolutamente superficial e simplista do ponto de vista jurídico. Um dos principais erros de premissa dessa tese, convenientemente esquecido, é que nos últimos 5 séculos os índios foram sendo exterminados e expulsos de suas terras, tendo os portugueses reproduzido o padrão etnocêntrico, destruidor e explorador da colonização europeia. O marco temporal é, sem dúvida, um artifício que atende a interesses específicos de alguns poucos grupos de proprietários rurais que ambicionam acessar esse patrimônio, especialmente na região amazônica, e que hoje se encontra em terras em disputa ou sob ocupação forçada, em terras demarcadas já invadidas, em situação vulnerável de desmatamento e num contexto de incentivo governamental para que haja empreendimentos em terras indígenas. Pretende-se, pois, redescobrir a história do Brasil, alterar a narrativa de uma história que todos já conhecem. Consoante nós apontamos na peça de intervenção em nome dos indigenistas associados, adotar a tese do marco temporal implicaria subjugar os parâmetros enunciados no texto constitucional em vigor, estabelecidos com critério e ponderação, e a exigirem o imprescindível envolvimento de saberes, além do jurídico, especialmente de matriz antropológica, histórica, arqueológica. Haveria, portanto, violação, sobretudo, às visões de mundo dos indígenas e ao dever de respeito à alteridade proclamado na Constituição de 1988. Nesse sentido, eventual prevalência da aplicação da tese artificial e fictícia dos ruralistas constituiria data vênia autorização para a renovação da secular expoliação de terras indígenas, especialmente aquelas pertencentes a povos até hoje isolados ou aqueles em constante migração, conforme os ciclos de tempo ou das plantações ou ainda por expulsões, o que sem dúvida estimulará novos conflitos, ao contrário de assegurar a propalada segurança jurídica. Por outro lado, cumpre ressaltar que o indigenato, que é a fonte originária e congênita da posse territorial indígena, em oposição à tese do marco temporal, não depende de legitimação, diversamente da ocupação ou da mera posse. Daí porque só há sentido, só há semântica em falar-se em marco temporal num contexto de disputas por terras ocupadas, termo familiar aos grupos que praticam ocupação, mas absolutamente estranha e incompreensível no presente caso, de demarcação de terras indígenas, em que são identificados direitos originários e, nas palavras do ilustre constitucionalista José Afonso da Silva, preliminarmente reservados aos indígenas. Nesse tema, o Constituinte de 1988 exigiu uma exegese mais sofisticada por parte de seus intérpretes, que leve necessariamente em consideração a multiplicidade de saberes e seja pautada pelo diálogo intercientífico, mediante a participação de especialistas, sobretudo indigenistas e antropólogos. Essa expectativa, ela se alinha com teorias constitucionais mais avançadas, como na formulação de Peter Heberle, para quem o destinatário da norma desempenha um papel relevante no processo hermenêutico ou de interpretação. O processo de demarcação de terras indígenas, que é realizado hoje no Brasil e que seria sacrificado pela prevalência da tese do marco temporal,
é extremamente rico e prestigia, em vez de desprezar, a cultura dos seus destinatários. A preservação desse modelo não prescinde, porém, do exercício corajoso do papel contra-majoritário na defesa dos direitos fundamentais das minorias imputado ao Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal não deve chancelar, portanto, o uso da Constituição contra os povos indígenas, convertendo-a em símbolo de expoliação e pilhagem aos direitos originários dos povos da floresta, em inconcebível subversão ao seu conteúdo, que é o que se fará, acaso seja acolhida a tese acientífica, artificial, oportunista, genérica, retrógrada, preconceituosa e, sobretudo, inconstitucional do marco temporal, em injustificável negação ao indigenato, este sim traduzido no artigo 231 e parágrafos da Lei Maior. É a oportunidade de o Supremo Tribunal Federal consagrar o texto plural da Constituição e respeitar a relação espiritual forte que os indígenas têm com a natureza, que vai muito além da noção utilitarista de propriedade, como se a produção e a comercialização fossem as únicas destinações possíveis de uma terra. Vale lembrar que os indígenas dão nomes à montanha, aos rios e às pedras. E eles têm o direito de se relacionar com a natureza da forma como lhes parecer melhor, pois também são brasileiros e o Brasil, portanto, também lhes pertence. Consoante nos alertava o grande Eduardo Galeano, os indígenas são um problema apenas para quem lhes nega o direito de ser o que são, negando-lhes o direito de serem totalmente nacionais, sem as mutilações impostas pela tradição racista que diminui a alma e corta as pernas. E concluía esse admirável pensador na sua obra Memórias do Fogo. Abro aspas. Acho admirável a capacidade dos povos indígenas das Américas de perpetuar uma memória que foi queimada, punida, enforcada, desprezada ao longo de 5 séculos. E toda a humanidade tem que agradecer, porque graças a essa memória teimosa, aprendemos que a terra pode ser sagrada, que fazemos parte da natureza, que a natureza não acaba em nós, que existem possibilidades de organizar a vida coletiva, formas comunitárias que não se baseiam no dinheiro. Portanto, que prevaleça a tese pluralista, protetiva ao meio ambiente e constitucional do indigenato, em detrimento da tese desfundamentada e oportunista do marco temporal. Muito obrigado.